Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar agora. Tá tudo certo? Nós vamos iniciar agora a nossa palestra aqui no Grupo Espírita Leon Denis. Desculpa um pouquinho aí pelo atraso, mas estava acontecendo um problema aqui entre o computador e a cadeira, entendeu? Estava apanhando um pouquinho aqui da ferramenta, mas agora deu certo. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre a parábola do bom samaritano. E antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de ler um trecho do Emmanuel para a nossa reflexão inicial, pedir a presença aí da espiritualidade maior, dos bons espíritos, para que possam nos auxiliar nos trabalhos da noite de hoje. Bom, essa pequena mensagem, ela é do livro Inspiração, capítulo 11, chamada Reino Íntimo, Francisco Cândido Xavier, uma mensagem do Emmanuel. O mundo é um palco imenso de provas e tribulações, funcionando à maneira de escola em que se nos apresentam vários tipos de educação e aprimoramento. Mas nessa área de imensa de lutas, podes perfeitamente criar, nos recessos da alma, a fé e a serenidade, a coragem e a fortaleza, que podem garantir a paz e a segurança dentro de ti. Então, assim, é uma mensagem que eu acho muito bonita, para a gente pensar que as dificuldades, as tribulações do dia a dia, da vida, todos nós vamos passar de forma individual ou coletiva, e eu sempre falo que a nossa maior dificuldade não são tantos os problemas, mas o modo como nós lidamos com eles. Sei que não é fácil, mas quando a gente desenvolve a fé, a serenidade, a paciência e essa capacidade ou essas habilidades emocionais, espirituais, nós conseguimos passar por todas as dificuldades de uma forma mais tranquila, tá? E a nossa mensagem da noite de hoje tem uma relação direta com a nossa palestra, que vai dizer, que vai abordar aí a questão da parábola do bom samaritano. Então, inicialmente, eu gostaria de destacar que essa parábola ela vai ser interpretada à luz de Joana de Ângeles, certo? À luz da psicologia profunda. E então, assim, eu vou fazer um panorama geral dessa parábola, que ela é belíssima, ela cabe muitas interpretações, e nós podemos analisá-la à luz de algumas teorias, né, de algumas ferramentas. E, no caso, nós vamos utilizar uma análise da psicologia profunda para pensar o sentido dessa parábola utilizada por Cristo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: por que o Cristo utilizava parábolas? Então, existem algumas explicações, mas uma das explicações que é bem interessante é pensar o seguinte. Vou dar um exemplo assim bem didático para que nós possamos entender. Quando nós vamos explicar, ou queremos explicar, dar uma lição de moral, ou contribuir para a transformação de uma pessoa, se nós conversarmos de forma franca e sincera, pontuando os erros da pessoa, as suas fragilidades, a primeira reação do ser humano é a negação, e porque você está atingindo aí o conceito de autoimagem da pessoa, e quando eu falo da pessoa, é nós, né? Principalmente quanto mais imatura a pessoa mais resistência ela vai ter de mudar e de aceitar algumas observações por parte de terceiros. Então,
vamos imaginar que o Cristo seja um professor e nós sejamos os alunos, ou um pai com seus filhos. Então, eu lembro que algumas mães e alguns pais usam alguns recursos para poder ensinar o filho. Então, você fala terceiro para poder estar falando para o seu filho. O professor faz isso também. Então, exemplo, você quer dizer para o seu filho que um certo comportamento não é bom? Se você falar para ele o seu comportamento não está adequado, a pessoa vai levar ali para o lado pessoal, a pessoa vai resistir, vai negar, e aí vai estabelecer um conflito entre você e o seu filho. Mas você pode utilizar o exemplo, quando eu era jovem, eu tinha um amigo que ele agia de certa maneira, e as consequências para esse amigo foram essas. Então você usa aí um artifício para dizer alguma coisa para o seu filho de forma indireta. Isso funciona muito bem. E aí que vem uma questão interessante. Se o Cristo estivesse conversando conosco de forma direta, vamos lá, professor, pai, maduro, conversando com crianças, alunos, qual seria a nossa reação nessas situações? De negação, de resistência. Então, quando o Cristo ele usa parábolas, o que ele está fazendo? Ele cria uma imagem que vai driblar o nosso ego. Então, o Cristo, quando conversa em parábolas, ele não está conversando com o ego, ele está conversando com o espírito que nós somos. E aí vem um conceito da psicologia profunda, o que é o ego? O ego, ele é uma estrutura construída desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então, aquilo que nós entendemos como ego, o eu, né, a gente pode traduzir dessa forma, quando nós nascemos, nós estamos num processo de adormecimento da nossa realidade espiritual, e o nosso ego ele vai sendo construído. Então, para a criança, quando ela nasce, ela não sabe fazer a distinção entre ela, as coisas e a mãe. Para ela, tudo é a mesma coisa. Com o tempo, ela vai fazendo uma distinção, vai construindo a sua identidade. E a sua personalidade, ela é construída a partir do que ela foi em outras vidas, a partir da influência da família, da cultura e do momento histórico. Então, esse ego que vai sendo moldado, ele tem como base as nossas outras vidas, as nossas tendências. Nós temos também, nesse sentido, as influências do psiquismo dos pais, da sociedade. Então, o nosso ego vai sendo moldado, vai se construindo a nossa identidade, e aí, a partir daí, a nossa persona, o modo como a gente se apresenta para a sociedade. Então, esse é um ponto importante. O ego, ele é uma construção, ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, meu nome é Luiz, essa é a minha identidade, eu tenho meu ego, mas se eu tivesse nascido nos anos de 1960, no Japão, eu seria o mesmo Luiz? Possivelmente não. Porque eu teria, por exemplo, outros pais, outra cultura. Então, o meu psiquismo, daquele recorte, daquela encarnação, apresentaria certas características internas, mas também influências externas. Nós nunca somos os mesmos do ponto de vista assim, se eu nasci aqui em Uberlândia, eu tenho certas ideias, certos comportamentos. Se eu nasci nos Estados Unidos, se eu nasci no Oriente Médio, Luiz não vai ser o mesmo, meu nome não vai ser o mesmo, as ideias que eu acredito,
não serão as mesmas, certo? Porque a cultura molda o nosso modo de ser, pensar e agir, certo? E aí vem também a nossa personalidade e se mistura com tudo isso. Por isso o conflito na adolescência, o passado e o presente se reencontrando. E o papel da família, principalmente da mãe, que é uma relação visceral com os filhos, certo? Então a mãe e o pai, principalmente os pais, são o espelho para a construção da identidade, do caráter, e também do ego da própria criança. É uma relação muito complexa. Bom, dito isso, para finalizar, então Jesus, quando ele usa as parábolas, ele está conversando não com o ego, mas ele está conversando com o eu profundo que nós somos. Ele está falando não com o Luiz dessa encarnação, mas o Luiz enquanto espírito, como uma totalidade, como o Luiz, no caso, não chamaria Luiz, né? Posso até assumir esse nome, mas ele está conversando com a soma das minhas experiências, eu enquanto espírito. Então, esse é um ponto importante, certo? Esse é um ponto muito importante. Então, é uma forma, a parábola, de driblar o ego e conversar com o eu profundo. Por isso que as parábolas do Cristo, elas têm um impacto um impacto bem profundo no nosso entendimento, porque as parábolas trabalham a nível do inconsciente para o consciente. Então, esse recurso é um recurso utilizado aí muito na psicologia, tá? E o próprio Cristo já tinha noção disso tudo. Bom, e aí vamos para essa parábola que é lindíssima. De forma geral, essa parábola do bom samaritano, ela conta a história, eu vou resumir ela, depois eu vou analisar versículo por versículo. Ela está em Lucas 10, 25, 37. De uma forma geral, nós temos um personagem que ele sofre um assalto, cai ao chão, passa algumas pessoas, olham para ele, não dão atenção, passa uma pessoa que decide cuidar dele. E aí, essa pessoa que cuida dele é o bom samaritano. Resumindo, é isso. Acho que todo mundo conhece essa parábola, tá? Agora, vamos analisar palavra por palavra, trecho por trecho, à luz da psicologia profunda. Então, começo assim, né? Aí eu vou, né, já falei o porquê da parábola, para conversar com o nosso eu profundo, para trabalhar no nosso inconsciente, certo? E depois a gente vai entender o que é o bom samaritano. E aí, no versículo 25, nós temos assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, veja só a figura, o doutor da lei. O doutor da lei, naquele contexto, era quem? Era uma figura de autoridade, é aquele que ditava as normas, é aquele que exercia um controle sobre o comportamento da sociedade. Quem seria o doutor da lei, fazendo uma análise da psicologia profunda? E veja que eu estou me baseando em Joana de Ângeles e nos estudos do casal Sinote, da Mansão do Caminho. Tá? Então, não estou tirando isso aqui da minha cabeça, não. Tá? Tá bem fundamentado. O doutor da lei, quem é aquela estrutura da nossa mente que sabe tudo, que entende tudo, que é arrogante? É o nosso ego. É o nosso ego. O ego é aquele elemento do nosso psiquismo que tudo entende, que prefere falar do que ouvir, que todos os assuntos ele domina. Esse é o doutor da lei. E aí o doutor da lei, tentando, né, diz
para o mestre: que farei para herdar a vida eterna? E aí nós temos que entender o seguinte: o mestre, quem seria o mestre? Dentro da ideia de estrutura da mente, nós temos lá, basicamente, o nosso consciente, o nosso inconsciente, certo? Eu não vou detalhar muito, porque já é um estudo mais técnico, mas a Joana de Ângeles traz o Jung para poder dizer que é o self. O self é o espírito imortal que nós somos, criados por Deus à sua imagem e semelhança. Então, todas as leis divinas estão registradas na nossa consciência espiritual. Então, veja que é um diálogo entre o ego e o self. O ego pode ser a nível consciente ou inconsciente, está conversando com o self. Ou seja, o Luiz, ego, conversando com o Luiz, espírito. E aí o ego pergunta para o Luiz, espírito, estou fazendo essa diferença só para ficar didática. O que é necessário para herdar a vida eterna? Ou seja, para alcançar a felicidade. Então, nós podemos conversar conosco mesmos e perguntar assim, estamos lá nas tribulações, das dificuldades, e eu chegar para mim e falar assim: nossa, o que eu preciso fazer para que eu possa ser feliz? Eu tenho a resposta? Tenho, dentro de mim. Por que eu tenho a resposta? Porque eu tenho todas as respostas para a vida dentro de mim, a partir das leis de Deus gravadas no meu espírito, na mente espiritual. Olha que interessante. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como a lês? Aí o self vai dizer para o ego, fala assim: ego, é uma conversa, olha, presta atenção, é uma conversa de você para com você. Então, é o seu espírito dizendo para você. Ele não está te dando a resposta, mas está te fazendo uma pergunta para você chegar à conclusão. O que está escrito na lei? Busca dentro de você o que é o certo e o errado. O que é o melhor para você. Respondendo, ele disse. Aí veja, olha o que o ego diz. O ego sabe a resposta. A gente sabe as respostas. Aí a gente diz assim: para eu conquistar a vida eterna, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso amar a Deus de coração, sentimento, alma, esforçando, compreensão, certo? Então, usando a minha razão, os meus sentimentos, certo? Me esforçando, entendendo que para que eu possa amar a Deus, primeiro eu preciso me amar, para amar o próximo, para amar a Deus. Não tem como amar a Deus sem você amar o próximo, e não tem como você amar o próximo sem amar a si mesmo. Se você não se ama, você não ama o próximo e você não ama a Deus. Então, o primeiro passo para qualquer transformação de qualquer pessoa é amar a si mesmo, se valorizar. É isso que ele disse. E a gente sabe disso. Isso não é novidade para ninguém. A pessoa que se odeia, ela projeta o seu ódio em coisas, situações e pessoas. Então, quando uma pessoa te agride, quando uma pessoa te critica, quando uma pessoa ela te maltrata, é a projeção do conflito dela em você. Você é só um meio para que ela possa expressar os sentimentos que ela carrega dentro dela a respeito dela mesma. Olha que interessante. Por isso que Jesus, quando ele era atacado,
quando ele sofria uma injúria, ele entendia assim, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não estão fazendo a maldade contra mim, mas contra eles mesmos. Se eu me amo, eu amo o próximo e eu amo a Deus. Se eu me odeio, eu amo o próximo e amo a Deus. As três coisas estão vinculadas. Não tem como separar. E a proporção da qualidade do meu relacionamento com o outro corresponde à qualidade daquilo que eu sinto por mim mesmo. Como eu trato os outros? Mais ou menos. Você se trata mais ou menos. E veja, é um diálogo, uma parábola, onde você tem um doutor da lei conversando com o mestre, o ego conversando com o espírito imortal que nós somos, e aí o self, ou espírito imortal, devolve a pergunta e o ego diz, preciso amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Ou seja, está dizendo assim, olha, o ego, a gente está dizendo para a gente mesmo, para que eu possa amar a Deus, eu preciso amar os outros. Mas para que eu possa amar os outros, eu preciso primeiro me amar. Quer ver um exemplo? Se desvaloriza, as pessoas vão te desvalorizar. Se você é uma pessoa que as pessoas te maltratam, é porque você se sente menos que as pessoas. Por que você não merece ser feliz? Por que as pessoas fazem com você o que elas querem? Porque você permite, de certa forma. De certa forma. Bom, vamos caminhar aqui. Aí, veja só, o Cristo, que é a representação do self ou do espírito, diz assim, respondeu bem, faze isso e viverás. Aí, o doutor da lei, ou ego, diz assim, ele, o ego, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Então é assim, ó, quando a gente conversa com a gente tem a resposta, mas a gente fica se justificando. E aí aí ele pergunta assim, bom, mas peraí, eu tenho que amar a Deus, amar ao próximo, mas amar a mim mesmo. Aí o ego, você conversando com você se desafia aquela resposta que está dentro de você. E diz assim, quem é meu próximo? Aí o Jesus entra com a parábola. Olha que bonito. Olha só. Respondendo Jesus, vamos lá. O self, o espírito, aquela conversa íntima de mim para comigo mesmo. Diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica num ponto alto e Jericó num ponto baixo. Então, o que ele está dizendo para a gente? Vamos sair do simbolismo e vamos para a psicologia profunda. Primeiro passo que você tem que fazer é sair do consciente e ir para o inconsciente. De Jerusalém para Jericó. E aí é o seguinte, esse homem saindo de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, que os despojaram, espancaram-no, retiraram-no, deixando quase morto. Aí, quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a analisar os nossos comportamentos, a gente se despoja, a gente fica... a gente começa a nos conhecer, a gente vai tirando aquelas máscaras e vai vendo quem realmente nós somos, despojando, tirando as roupas,
tirando as vestes que a gente vai usando de bonzinho, de legal, né? E aí a gente vai descobrir uma coisa, que existe dentro da gente uma pessoa que vai nos roubar, não vai nos maltratar e espancar, que nos deixa quase morto. Quem é a pessoa que mais nos prejudica? A nós mesmos. A gente se maltrata. Nós procuramos o tempo todo a infelicidade porque no nosso inconsciente, imaturo ainda, carregado de culpas e ressentimentos, nós entendemos que nós merecemos ser infelizes. Então existe um processo de autossabotagem ao nosso projeto de desenvolvimento e evolução espiritual. Ao ponto de deixar a gente quase morto. Quase morto é quando a gente perde o sentido e o desejo pela vida. Não essa vida terrena só, pode ser também, mas o desejo pela vida como um todo, de viver. Então, o nosso maior inimigo não está lá fora. Não é o presidente. Não é a política. Não é o vizinho. Não é o parente. Não é o desemprego. É o que está dentro da gente. Por quê? Porque as nossas experiências do passado fizeram com que nós entrássemos num grau de sofrimento, de culpa tão grande, que isso sendo trabalhado a nível inconsciente, a gente se maltrata. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar. Por que uma pessoa procura relacionamentos infelizes? Eu quero arrumar uma pessoa que vai me fazer bem, mas só arruma pessoas que vão maltratar ela. O consciente dela quer pessoas boas, mas quem manda de fato é o inconsciente. O inconsciente delas, do indivíduo, sem ela perceber, procura, atrai pessoas que vão maltratá-la. Por quê? Porque ela entende que ela merece sofrer. Porque falta amor próprio. Falta autoestima. Falta se perdoar. Falta se amar. E vamos lá. Olha, então é muito bonito isso. Então Jesus já deixa uma mensagem. Sai do ponto alto, vem para o ponto baixo, Jerusalém para Jericó, faz esse processo de mergulhar para dentro de si. Quando você mergulhar para dentro de si, você vai levar um susto. Você vai descobrir que quem mais te maltrata, quem mais deixa você infeliz, é você mesmo. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? Quem pensa coisas negativas, quem critica demais, quem é raivoso, ressentido demais, quem que ele está prejudicando? O outro? Às vezes o outro está nem lembrando de você. Você está prejudicando você mesmo. Nós somos vítimas de nós mesmos. Vamos pensar. Bom, aí Jesus, aí no caso, nós podemos entender, Jesus não, o mestre, o espírito imortal que nós somos, continua. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Olhou para aquela pessoa deitada no chão, que é nós mesmos, e esse sacerdote passou a distância. E aí, a representação do sacerdote. Quando a gente está mal, o que a gente procura? A religião. O sacerdote é a representação da religião. Então a gente começa a frequentar uma igreja católica, um centro de umbanda, uma igreja evangélica, um centro espírita. E por que a gente começa a frequentar esses lugares? Porque a gente está lá quase morto, está depressivo, está triste, sem sentido. E a gente espera que a religião resolva os nossos problemas. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Nenhuma religião, nenhuma instituição religiosa vai resolver os seus problemas.
As religiões sérias criam uma atmosfera, um ambiente, uma condição para que você possa, por si mesmo, se tratar. Então, a religião vai te oferecer afeto, carinho, estudo, conhecimento, mas não é a religião que vai fazer você herdar a vida eterna, ou seja, que vai fazer você feliz. Aí a gente vai ver a pessoa mudando de um centro para o outro, de uma igreja para o outro, e falando, essa igreja aqui é boa, essa igreja aqui não é, esse centro é bom, esse não é. Sabe por quê? Porque você está esperando que a religião vai resolver seu problema. E não vai resolver. E nem Jesus, nem os espíritos superiores. A responsabilidade não pode ser terceirizada. Certo? Então, o sacerdote é a representação da religião. Bom, aí continua. De igual modo, também um levita, chegando-se ao lugar, vendo, passou também de largo. O levita é a representação do líder religioso. Então, por exemplo, todo centro espírita não tem o seu líder religioso? Não tem um pastor, presidente da casa espírita, não tem um padre? Não tem? Então, muita gente acha que quem vai resolver os problemas nossos? O pastor, o padre, o presidente da casa espírita. E eu vou contar um segredo para vocês. Eles não vão resolver o problema de vocês. Primeiro, porque eles não vão conseguir fazer isso. Eles têm muitas coisas para fazer. Eles podem apontar caminhos, dar orientações, né? Te indicar coisas, mas a responsabilidade não pode ser atribuída ao líder religioso, ao levita. A responsabilidade é sua. Certo? Então vamos pensar nesse aspecto aí. Bom, continuando a nossa história, a nossa parábola, né? Porém, um certo samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se em íntima compaixão. Meus amigos, o samaritano é representação da caridade. Ele ia de viagem de Jericó de Jerusalém para Jericó. Ou seja, nesse processo nosso de autoconhecimento, quem vai poder ter compaixão por nós mesmos e vai poder cuidar da gente? Nós mesmos. Mas como? Com caridade. Então, o que a mensagem está dizendo é assim, olha, você precisa se conhecer. E quando você começar a se conhecer, a mergulhar para dentro de si, você vai perceber que você sofre muito, que você se maltrata. Não tenta buscar a salvação na religião e nem atrelar isso ao líder religioso. Só vai te tirar dessa situação de sofrimento, de moribundo espiritual, de infelicidade, você mesmo. Como? Com caridade para com você mesmo. A autocaridade. E caridade é a prática, a expressão do amor. É o amor em ação. Então você precisa começar a cuidar daquele mendigo, daquele sofredor que tem dentro de você. Dá carinho, dá amor, entender que você vai errar, que você vai cair, que você não vai conseguir acertar todas as vezes, que você tem suas dificuldades, você tem seus limites, que você já errou, mas você errou não porque quis, mas porque foi frágil. Ah, mas no passado eu fiz isso e aquilo. Sim, foi por maldade ou foi por imaturidade?
Será que a criança, quando ela derruba um copo, ou derruba alguma coisa em casa, quando ela está aprendendo a andar, isso é maldade? Ou porque ela está em um processo de aprendizagem? Aqueles espíritos, mesmo aqueles espíritos que estão cometendo a maldade, estão doentes da alma. Não porque são mal. Não é porque a pessoa é maldosa. É porque ela está doente e imatura. Não existe bem e mal. Não tem dois lados, como a gente pensa, né? Tom e Jerry, He-Man e Esqueleto. Não é isso. O que existe é que todos estamos do mesmo lado, uns mais maduros, outros nem tanto. Tem gente com 70 anos que é uma criança. Tem gente com 12 que é um adulto. Mas por que tem essa diferença? É o espírito, às vezes é um espírito mais velho, é um espírito que passou por mais transformações. Então, não existe lado, todos estamos do mesmo lado. Nenhuma ovelha será perdida. Bom, e aí, o que acontece? Né? O samaritano, então nós vamos, olha a mensagem, nós vamos então nos conhecer, ver as nossas dores, sofrimentos, e vamos cuidar da gente com compaixão, com amor próprio, com caridade. Vamos parar de nos maltratar, certo? De nos vitimizar e de procurar a salvação, entre aspas, na igreja e no sacerdote e no líder religioso. Você não vai encontrar. E aí é o seguinte, continua na história no versículo 35, já indo aí mais para o final. Partindo no outro dia, pulei ao 34. E aproximando-se, veja, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre uma cavalgadura, levando a uma estalagem, cuidou dele. Então, o levita cuidou daquele homem caído ao chão. Então, você cuidando de você mesmo. O que é a ferida? A ferida aberta são as nossas dores, as nossas mágoas, que nós não aprendemos ainda a lidar. Então, ferida aberta, ela sai o sangue, e o sangue gera dor. Então, o que a gente precisa? Passar um pano naquela ferida, certo? Atou-lhe. Você precisa enfaixar, você precisa estancar aquela ferida. Então, parar de sofrer, cuidar. Se você sente uma culpa muito grande, uma raiva, um ressentimento, uma mágoa muito grande em relação a uma pessoa, ou a uma situação da vida, etc. e tal, primeiro passo, para de sofrer, para de produzir essas queixas e cuida de você. E aí ele fala assim, deixando-lhe o azeite e o vinho. O azeite é a representação do remédio. É o remédio. Então, quais são os remédios que nós vamos colocar na ferida? Olha, rezar, orar, estudar, fazer terapia, autoterapia, ler um livro. Esse processo de renovação mental renova os nossos sentimentos, renova as nossas atitudes, renova a nossa casa mental, renova os nossos comportamentos emocionais. E aquela ferida aberta, ela, em vez de você ficar cutucando ela, porque o que é ressentimento? Voltar a sentir. A pessoa que é ressentida, ela fica voltando na situação várias vezes. Então, aconteceu uma coisa ruim, ela relembra, e o sangue fica ali. Ela vai sempre mexer na ferida. Isso não quer dizer que a gente deve esquecer.
também é um problema, porque às vezes a gente esquece mentalmente, mas o inconsciente está lá trabalhando. Não é esquecer, é ressignificar. Não é ficar cutucando a ferida e nem fingir que você está fingir que você não está vendo a ferida, mas é olhar para a ferida com coragem e vamos cuidar dela, vamos pôr um remédio nela. Quais remédios? Esse que eu citei. Porque se você não lidar com a ferida, se você não lidar com esses sentimentos negativos, olha o que vai acontecer. Quando você fica doente, o corpo físico, qual que é o sinal do corpo de que você está doente? A febre. É um sinal. O corpo é inteligente. Febre tem uma infecção. Logo, vai ao médico. Logo, tem alguma coisa errada. Qual que é o sinal da mente estar doente? Um transtorno mental. Um desequilíbrio emocional. E esse é um sinal da mente que você está. Então, você está repetindo um assunto, se você está com um pensamento fixo, se você sempre está falando em alguma coisa. Então, aquilo, o medo recorrente, por exemplo, síndrome do pânico. Pânico é medo, é ansiedade, preocupação. Tá tudo interligado. Preocupação. O que é ansiedade? Estado intenso de preocupação. Preocupação é medo, insegurança. Então, você precisa tratar disso, né? E o vinho? O vinho, a gente pode entender como um elemento sagrado, um elemento de cura. Então, ele está dizendo assim, ó, primeiro passo, olha para dentro de si, se conhece, cuida das suas feridas, coloca os remédios, e aí você vai ter a cura, certo? O vinho vem depois, se derrama o azeite e o vinho vem depois, que é o vinho vem para finalmente trazer esse elemento espiritual. O vinho é um elemento espiritual. É quando nós utilizamos essas energias espirituais, seja nossa, de autocura. E se você não tratar dessas dores, dessas feridas da mente, como mágoa, ressentimento, medo, vai somatizar, vai para o corpo. Vai virar o quê? Vai virar um câncer, vai virar uma gastrite, um problema cardíaco, vai somatizar no seu órgão mais sensível e no órgão que está relacionado com aquele sentimento. Então, por exemplo, a tristeza vai atuar no pulmão. A raiva no fígado. Muitos estudiosos espíritas já dizem que o mal de Alzheimer está ligado à raiva. Pessoa raivosa durante muitos anos, prejudica o sistema nervoso. Então, vida em paz, sem raiva. A raiva é uma emoção, produz sentimentos, produz pensamentos. O pensamento aciona o nosso sistema nervoso, os impulsos eletromagnéticos que produzem enzimas ou hormônios que atuam nas glândulas, que atuam nos sistemas do nosso organismo e nas células. Uma raiva que agora não vai dar problema, mas uma raiva durante anos vai danificar a sua célula. Existe um processo longo para você ficar doente. Bom, então, o samaritano diz assim para o hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? Gente, o hospedeiro na psicologia hospedaria tem um significado materno. Então, aquela pessoa... Não, eu pulei, gente, desculpa. Eu já estou lá no 35, mas voltando aqui. Então cuida das suas feridas, coloca o remedinho, que é o azeite, e trabalha com os elementos espirituais para poder te ajudar. Então, o samaritano cuidou desse doente, nós cuidamos da gente, está dando dicas, né? E aí, esse
samaritano colocou o homem todo machucado num cavalo e levou até uma estalagem. A estalagem é a hospedaria, é esse significado da maternagem. Então, o que nós precisamos ter em relação a nós? Um amor, um cuidado maternal. Sabe quando a mãe cuida de um filho que está em sofrimento? Eu lembro de uma passagem, só fazendo uma digressão, parênteses. Na década de 90, existia na cidade de São Paulo um cara que ficou apelidado como maníaco do parque. Esse cara já tinha violentado sexualmente várias mulheres. E ele foi preso, né? Depois das investigações da polícia. E aí ele foi preso e tal, e aí a mãe foi visitá-lo na cadeia. E aí você sabe como é que é o repórter, né? O repórter quer notícia, não importa como. Então, a mãe foi à delegacia, viu o filho, estava preso na delegacia, não estava no presídio ainda, e ela saiu, os repórteres chegaram todos em cima da mãe, né? Aquela mãe sofrendo. E aí eles fizeram uma pergunta para ela. Uma pergunta até, assim, um pouco maldosa, né? Perguntou assim para ela: olha, o que você acha do seu filho? O seu filho cometeu monstruosidades, não sei o que e tal. Aquilo para uma mãe é muito doído. Assim, é um sofrimento muito grande. E mãe nenhuma gosta que ninguém fala mal do filho, certo? Mesmo o filho estando errado, e mesmo o filho tendo cometido algo muito ruim. Porque é mãe. Mãe. Aí ela diz assim, olha a sabedoria dela. Olha, meu filho cometeu erros. A sabedoria não, olha o amor, né? Meu filho cometeu erros. E eu entendo que ele deve pagar perante a lei. Mas eu amo meu filho e estarei todos os finais de semana visitando no presídio. Porque eu o amo e não há motivos para eu deixar de amá-lo, mesmo ele tendo errado e cometido essa barbaridade. Ela deu uma lição, assim, de uma evolução espiritual, que é para mostrar o seguinte, que a figura materna, o amor materno, é um amor mais próximo daquele amor de Deus para conosco. Se existe um amor que é capaz de abrir mão de tudo, da própria vida, pelo filho, esse é o amor materno. Então, ele está dizendo assim, nessa mensagem, quando você levou o doente para a estalagem, então leva as suas dores, leva você mesmo para uma situação de um amor materno. Olha que bonito. E aí, continuando aí no versículo 35, partindo no outro dia, tirou 2 denários, 2 moedas, e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Aí, o que são os denários? Os denários são moedas, e moedas têm valor. Então, o que a gente precisa fazer conosco mesmo? Cuidar das nossas feridas, certo? Estancá-las. Colocar os remédios. Os remédios são os tratamentos espirituais, os tratamentos que a gente tem que fazer. Terapia, leitura de livro. O vinho são esses elementos espirituais, certo? Ter para conosco um amor materno e nos valorizar. Isso é o significado, o simbolismo do denário. Nos valorizar, entender que nós somos únicos, singulares e que nós merecemos ser felizes. E aí que vem interessante. Esse processo de mergulhar para dentro de si, olhar para suas feridas, cuidar de você, ter amor materno, nos valorizar, esse é um processo contínuo. Não é uma vez. Nós vamos fazer isso
ao longo da nossa vida, certo? Até nós chegarmos na nossa evolução maior, quando nós chegarmos no momento de auto-realização, na felicidade profunda. Então, voltando à pergunta inicial, o que eu preciso para conquistar o reino de Deus? Se conhecer, se amar, se valorizar, amor materno, ser caridoso, entender que a religião e o sacerdote, ninguém lá fora, nem um parente, vai resolver, nem o Estado vai resolver, nem a política vai resolver seus problemas. E aí, para finalizar, o 36 e 37, versículos. Qual, pois, aí, né, o mestre dizendo, qual, pois, destes três, sacerdote, levita e samaritano, qual desses três parece-lhe que foi mais próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Quem é aquele que é mais próximo, que nos conhece melhor? É o líder religioso? É o presidente da casa espírita? É a religião? É o seu parente? É seu amigo? Não, é nós mesmos. Ele disse, comece. Ele usou de misericórdia para com ele. Depois disse Jesus. Aí no caso, perdão, aí o doutor da lei, né? Que aí o ego disse assim, ele usou de misericórdia para com ele. Ou seja, a gente tem que ter misericórdia para conosco mesmo. E aí, Jesus, né, diz assim, vai e faz da mesma maneira. Ou seja, o que é o bom samaritano? O bom samaritano, a parábola do bom samaritano, é um guia de diretrizes, de orientações que nós devemos utilizar para a gente conquistar a nossa paz interior, a nossa felicidade. E o Cristo vai dizer para a gente assim, por isso que ele usa a parábola. Ele não está conversando com o Luiz, ele está conversando com o espírito que nós somos, com o inconsciente profundo. Porque se ele conversasse com o Luiz, haveria resistência. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Não, mas eu me conheço. Mas eu não vejo dessa forma. Não. Porque quando ele diz palavras, toda palavra que você diz, a pessoa guarda na mente, mas também guarda no inconsciente. Por que uma mãe, ela diz assim para um filho, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, fazer isso, fazer isso. Se seu filho está fazendo alguma coisa errada, não pare de falar. Fale, fale, fale. Até fixar no inconsciente dele. A repetição e o elemento simbólico, eles têm um poder de criar arquétipos, imagens que servem de modelo. O arquétipo é um modelo de comportamento. Então, a parábola do bom samaritano é uma imagem arquetípica que serve como modelo, como referência para a nossa conduta enquanto espírito. Então, todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano. Consciente, alguns conhecem mais, mas inconsciente, todo aquele que conheceu a palavra do Cristo ou, né, teve contato através de outras religiões, porque essa parábola, ela também pode existir de outras formas em outras religiões, seja o islamismo, que seja os zoroastrismos, as religiões indianas, tem também lá seus mestres. Então é uma parábola que vai falar do amor ou da caridade para si mesmo. E aí ele aponta os caminhos que a gente deve seguir. Bom, pessoal, então eu gostaria aí de agradecer a atenção de todos vocês, tá? Pela paciência. Nós aqui do Grupo Espírita Leon Denis, nós desejamos
a vocês uma ótima noite, muita paz, e que essas reflexões elas possam continuar no nosso consciente, a gente possa refletir sobre isso essa noite, de pensar assim, eu preciso me valorizar, preciso me perdoar, preciso me amar, mas para isso eu tenho que me conhecer, né? Tem todo um processo. Então, eu vou fazer agora a prece de encerramento, tá? E eu queria que vocês mentalizassem os amigos, os familiares, esses inúmeros brasileiros que estão na dificuldade econômica por conta dessa pandemia. Muita gente perdeu o emprego, muita gente está angustiada pela redução da renda, muita gente doente, pessoas que perderam entes queridos por conta da Covid. Então, vamos mentalizar para essas pessoas e direcionar o nosso olhar, né, nosso pensamento, as nossas emoções a todas essas pessoas e, principalmente, a nós mesmos. Rezar por nós mesmos, né? Para que a gente possa dar prosseguimento nesse processo. E aí, eu só destaco que o mundo, ele só muda quando a gente muda. Se a gente muda, o nosso comportamento serve de inspiração para os outros, serve de referência para os outros. Então, ao invés de tentarmos mudarmos o mundo e as pessoas, vamos mudar nós mesmos. Porque mudando a nós mesmos é que a gente muda o mundo. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Tá? Então, vamos lá fazer a nossa oração. Tá? Então, Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz. Ajuda-nos, Senhor, a nos transformar, para que possamos ajudar a todas as forças do bem a mudar o mundo. Que essa prece, que essas orações possam ser destinadas aos nossos amigos, aos nossos parentes, familiares, a todas as pessoas que se encontram na loucura, nos presídios, nos orfanatos, asilos, nas pessoas que moram nas ruas, nos andarilhos, nas pessoas que sofrem com a angústia das doenças e das dores da alma, como a depressão, as ansiedades. Que essas pessoas possam receber nosso ponto de luz onde eles estiverem e, recebendo esse abraço espiritual, possam se sentir mais reconfortados, entendendo que Deus não desampara ninguém e que nós temos que agradecer a Deus, nosso Pai, a Cristo, Jesus, nosso maior irmão, e a toda a espiritualidade, principalmente a do grupo espírita Leon Denis, que atua nos nossos corações e nos trabalhos dessa casa. Então, nós damos agora por encerrado mais um trabalho dessa casa e agradecemos a presença física ou virtual de todos, mas com certeza a gente sabe que essas palestras virtuais estão sendo transmitidas a muitos irmãos que se encontram em desespero nas regiões do sofrimento, nas regiões umbralinas, próximas à terra, mas também aos espíritos infelizes, desencarnados, que se encontram nas nossas residências. Para cada pessoa
que assiste e participa dessas transmissões, há uma grande gleba de espíritos desencarnados e que fazem uso desses ensinamentos para aprenderem. E a espiritualidade maior replica essas imagens transmitidas via satélite para outros lugares de igualmente dor e sofrimento, nas colônias espirituais. E que assim seja. Pessoal, então, um grande abraço a todos e uma ótima sexta-feira e final de semana. Um abraço.